Olá pessoal, eu sou o Dr. Leandro Calil de Lázares, especialista em cirurgia do joelho e do quadril. Bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre como é a prótese do joelho, algumas informações importantes aí para quem vai se submeter à prótese, tá? Bom, primeiro que a gente precisa saber quem pode operar, né? Quem tem condições de ser submetido a uma cirurgia de artroplastia, que é a colocação da prótese no joelho, tá? Então, são indicados para pacientes que têm um quadro de osteoartrite, normalmente, que é o desgaste, né? Que é aquela artrose no joelho, quando gastou o joelho, tá? O paciente sente muita dor, dor quando anda, dor para se movimentar, tem uma qualidade de vida muito ruim, isso é importante que a gente fale, é qualidade de vida. Muitas vezes o paciente nos procura, né? Fala, doutor, eu sinto dor no joelho, mas não dói tanto. Aí eu pergunto, tá, mas o que você faz? Ah, eu não saio de casa, porque se eu sair de casa eu vou sentir dor. Então o paciente não tem uma boa qualidade de vida. E obviamente a gente tem que ter qualidade de vida para conseguir passear, ir numa padaria, ir numa farmácia, ir viajar, curtir a família. E para isso a gente precisa de ter movimentação. A gente precisa do joelho para se movimentar. Então, esses pacientes é quando a gente indica que tem a necessidade de colocar a prótese no joelho. Ou seja, o paciente que tem desgaste, tá? Ele tem um problema mecânico ali no joelho, ele tem um problema físico ali no joelho. Ele tem uma baixa qualidade de vida, tá? O paciente sente dor, ele está infeliz. Então, a gente precisa melhorar a qualidade de vida dele, tá? A gente fez a indicação, olha, você tem indicação de ser operado. A gente precisa saber se ele tem condições de ser operado, porque normalmente isso acontece nos pacientes mais idosos, tá? Então ele tem que fazer uma série de exames pré-operatórios, tá? Tem que passar com o cardiologista para fazer o que a gente chama de avaliação cardiológica, avaliação de risco cirúrgico, porque às vezes ele tem algum problema que ele nem sabe que ele tem. Então é importante ele fazer essa avaliação de risco cirúrgico, tá? E feito isso, o cardiologista autorizou, olha, pode operar, não tem problema, não precisa tomar nenhum remédio, não precisa fazer nada. Ele passa uns dias antes da cirurgia com o anestesista, também que é importante, porque o anestesista vai avaliar, né, a melhor anestesia para o paciente. Normalmente a anestesia da prótese do joelho é aquela que anestesia só a perna, né, a RAC. Hoje é feito com uma agulhinha fininha, parece um fio de cabelo, que não dá dor de cabeça, né? Antigamente eram umas agulhas maiores, o paciente às vezes não podia levantar da cama. Hoje não, hoje são procedimentos modernos, faz uma analgesia, o anestesista também faz uma analgesia pós-operatória para o paciente não sentir dor. Então é um trabalho de equipe, tá? Dando tudo certo, o cardiologista ok, o anestesista ok, vamos operar, tá? O paciente pergunta do jejum, né? Então o anestesista vai orientar bem, né, sobre o jejum. O paciente tem que entrar interna no mesmo dia da cirurgia, então normalmente a gente opera de manhã cedo, né, às 7 horas da manhã, o paciente chega uma hora antes, né? Tem que estar em jejum, interna, a gente marca a lateralidade, que a gente chama, né? Às vezes o paciente tem que perguntar, doutor, eu tenho medo de que me opere a perna errada. Não, a gente marca, ó, põe um sim na perna certa, um não na perna que não vai ser operado. Então existe todo um cuidado, tanto da equipe de enfermagem, logo quando o paciente entra no hospital, é feito um checklist, né? São várias perguntas que fazem para o paciente. Aí depois vem a equipe médica, minha equipe vai lá, conversa, marca, confirma se o paciente tem alguma alergia, se tem algum outro problema, né? Para a gente realizar a cirurgia com segurança. A prótese do joelho é uma cirurgia que tem 97% de bons resultados. Ou seja, é uma cirurgia considerada uma cirurgia muito boa, tá? E obviamente evoluiu, né? A cirurgia, técnica cirúrgica evoluiu muito ao longo dos anos, tá? Assim como a técnica evoluiu e melhorou esses índices, né, de sucesso na cirurgia, que é em torno aí de 97%, 98%,
também as próteses melhoraram, né? Então a ortopedia ela anda junto com a tecnologia. Então, por exemplo, hoje nós temos aí próteses de titânio com metal ceramizado, né? O que é esse metal ceramizado? Forma uma camada de cerâmica na prótese, tá? E a cerâmica ela gasta metade do que a prótese convencional gasta. A gente usa esse termo gastar, né? Porque isso vai me dar a durabilidade da prótese. Quanto tempo, assim, doutor, quanto tempo dura uma prótese? A prótese ela não tem uma validade, ela não tem, dura até o mês tal do ano tal. Não. Ela vai gastando ao longo dos anos e que em média dura em torno de 15 anos. Uma prótese de boa qualidade dura em média 15 anos. A prótese de metal ceramizado, né, do oxínio, é uma prótese que ela gasta metade, ou seja, ela vai durar bem mais, né? Vai durar 20 anos, 25 anos. A gente ainda não tem trabalhos específicos, né, com o paciente usando por tanto tempo, mas teoricamente ela vai durar bem mais que a outra. E atualmente a gente tem as próteses por navegação, né, que é feito com braço robótico, também que não existe a necessidade de ser usado em todos os casos, mas em pacientes com maiores deformidades é uma tecnologia que ela é bem indicada e pode ser feita. Tá? Então a gente selecionou o paciente, os exames ok, cardiologista ok, anestesista ok, escolhemos a melhor prótese para aquele paciente, vamos fazer a cirurgia. A cirurgia ela é feita de forma aberta, quer dizer o quê? Ela tem corte, tá? Não é uma cirurgia por vídeo. Então a gente faz um corte aqui na frente do joelho para poder colocar a prótese, tá? É uma cirurgia que dura em torno de 1h30, tá certo? E o paciente fica dormindo, né? Quando é uma hack, né? Que a anestesia é só a perna, mas o anestesista faz uma sedação para o paciente dormir, né? Para ele ficar tranquilo. E o que a gente faz? Então fez o corte, a prótese, essa parte metálica aqui. Então isso aqui é o osso do paciente, tá? Então aqui é o osso, a gente coloca aqui, ó, a gente tira, né, a parte que está gasta, tá? Aqui é o joelho normal e nós vamos colocar essa parte aqui de metal, tá? E ela é cimentada no osso, tá certo? Essa é no fêmur, né? Então a gente coloca essa capa aqui, né? Que vai fazer vai cobrir essa área do joelho que está gasto, certo? E na tíbia, a mesma coisa. A gente corta a parte lesionada aqui da tíbia, tá certo? E coloca essa base de metal, também cimentada. Então a gente não troca o joelho inteiro, a gente só coloca uma base que está gasta, tá? E o que é esse branco aqui? Isso aqui é o polietileno. A gente usa um polietileno crosslink, tá? Que ele tem a função da cartilagem, ele tem a função do menisco, tá? E que vai fazer o quê? Vai articular, tá? Então o joelho, ele vai articular dessa forma, tá? Então o polietileno, ele vai fazer a função do crosslink, tá? O polietileno crosslink, ele vai fazer a função da cartilagem e do menisco, tá certo? Então, tá vendo? Esse é um joelho normal e esse é o joelho com a prótese. Realizamos a cirurgia que dura em torno aí de 1h30, o paciente vai para a recuperação, fica em torno de 2 horas na recuperação e depois vai para o quarto. Normalmente o paciente fica de 1 a 2 dias internado, tá? Vai depender de como ele vai evoluir. Às vezes a gente consegue dar alta no dia seguinte, às vezes ele fica 2 dias internado. A gente faz uma analgesia junto com a equipe de anestesia, o paciente não sentir dor, e já começa a fisioterapia dentro do hospital. Então ele já vai andar dentro do hospital. Doutor, eu posso andar? Eu tenho que ficar de cama? Não, de forma alguma. Hoje em dia o paciente operou, ele tem que andar. Então já no hospital ele começa a andar pisando com a perna operada. A gente usa o andador para dar equilíbrio, tá? Para não correr o risco dele cair. Então ele já começa a treinar dentro do hospital, tá certo? E aí ele foi embora para casa, ele vai tomar uma série de medicamentos, né? Então ele vai tomar medicamento. No hospital ele vai fazer uso de antibiótico para prevenir infecção.
Para casa, ele vai usar medicamentos analgésicos para não sentir dor, então remédio para dor, remédio para prevenir trombose, para prevenir embolia, tá? Já começa a fazer os exercícios, a fisioterapia, porque é importante o movimento, dobrar o joelho, esticar o joelho, tá? Então aí a gente já entra a equipe de fisioterapia para ajudar o paciente no pós-operatório, tá? Quanto tempo? Às vezes o paciente pergunta, doutor, quanto tempo eu tenho que usar o andador? Vai depender da força do paciente, então isso não existe uma regra. Às vezes vai usar 2 semanas, às vezes vai usar 1 mês, isso é de cada paciente, tá? Mas o importante é que o paciente já saia andando, já comece a fisioterapia, já ande, não fique acamado, tá? Bom, outra pergunta que eles fazem, doutor, que esporte eu posso fazer, tá? Eu posso jogar bola, por exemplo? Não é recomendado, então é uma cirurgia que a gente não recomenda jogar bola. Eu posso correr como esporte? Também a gente não recomenda correr como esporte. Ah, doutor, mas eu preciso correr para atravessar a rua. Não, tudo bem, você vai conseguir correr, tá? Mas como esporte não é recomendado. Agora, o que eu posso fazer? O que vai me ajudar, né? Quais são os esportes que ajudam o joelho? Então você vai poder fazer uma musculação, vai poder fazer bicicleta, pode fazer pilates, pode fazer exercício na água, uma hidroginástica, uma natação, pode caminhar, né, fazer caminhada. Enfim, tem uma série de outras atividades que são até benéficas para o joelho, tá? O que a gente pede para o paciente não fazer é esporte de impacto, tá? Porque ele tem uma prótese, então a gente pede para ele evitar risco, né, de quebrar. Ele pode cair, quebrar o fêmur, quebrar a tíbia perto da prótese, né? Então isso vai ser uma cirurgia grande, complicada. Então a gente pede para o paciente evitar esse tipo de atividade. Agora pode viajar, pode passear, deve, né? Ou seja, a gente operou para o paciente ter uma boa qualidade de vida. Então é para ele usar a prótese, né? Não ficar poupando a prótese. Ele operou para ele melhorar a qualidade de vida. Outra pergunta que eles falam, doutor, vai apitar quando eu entrar no banco? Vai. Infelizmente vai apitar quando entrar no banco, quando for viajar de avião, né, no aeroporto. Mas tudo bem, a gente faz uma carteirinha, tá? Só para identificação, tá? Essa carteirinha não vai, não quer dizer que o segurança não vai te verificar. Mas o que é interessante é, antes de você entrar no banco ou no aeroporto, você já fala, olha, eu tenho uma prótese, eles vão passar o aparelhinho para escanear, vão confirmar que você tem a prótese e tudo bem, isso não vai te impedir de você ter acesso ao banco, ao aeroporto, viajar. Sou considerado deficiente físico? Depende do que você considera como deficiente físico, tá? Você vai ter uma vida normal, tá? Mas você vai ter uma prótese no joelho. Outras perguntas, posso conseguir parar em vaga para deficiente físico? Aí é uma questão jurídica com prefeitura, mas a gente faz uma carta e o paciente entra com esse pedido, né, para uso de carro para deficiente físico, de estacionar em um local para deficiente físico. E tem muitos pacientes que não querem, né, porque eles já não se consideram mais deficiente físico, ele se considerava antes da cirurgia, né, que ele tinha uma deficiência e agora ele não tem mais. Enfim, essas são as principais informações aí para o paciente que precisa, né, de colocar uma prótese no joelho. As técnicas melhoraram muito, tá? O pós-operatório melhorou muito, os riscos diminuíram. Então, a cirurgia, ela é sempre a última opção, tá? Mas se for realmente necessário, se for realmente indicado, é uma técnica segura que você pode fazer sem ter medo, tá? Isso vai melhorar a sua qualidade de vida, isso é importante, melhorar a sua dor, melhorar a sua qualidade de vida, tá? E é importante fazer uma cirurgia segura e cada dia a gente vem se preocupando, né, cada vez mais com a cirurgia segura, com a equipe, com todo o passo. Então o cirurgião, o anestesista, o cardiologista, a equipe de enfermagem, né, nutricionista, né,
é importante o paciente ter uma dieta adequada, né? Enfim, todos esses cuidados aí para você ter um sucesso na sua cirurgia. Se tiver dúvidas, precisar de mais informações, acesse as nossas mídias sociais e no nosso site também tem mais informações.